Saiu o segundo episódio de The Mandalorian, que mostrou o nosso protagonista mandaloriano tendo que lutar com Trandoshanos, caçar uma recompensa para um bando de Jawas e, mais importante ainda, lutar ao lado de um novo sensitivo da força que foi revelado aí na trama. Então vamos logo analisar o episódio, que eu tenho muita coisa para falar sobre ele. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se também puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link também tá aqui na descrição, beleza? Então vamos falar do segundo episódio de The Mandalorian, e já vou deixar avisado aqui que vai ter spoiler, porque eu quero realmente comentar o que aconteceu no episódio e como aconteceu coisa. Foi um episódio com momentos bem interessantes para serem comparados com o universo de Star Wars. Então, vamos lá. O episódio começa com o Mandaloriano viajando ao lado do Bebê Yoda, que inclusive só tá sendo chamado de Bebê Yoda pela falta de um nome melhor. Mas enfim, a trama já começa com um clima de tensão muito grande, porque apesar do Mandaloriano ser um guerreiro super habilidoso, ele precisa proteger o Bebê Yoda, que é uma criatura frágil e indefesa. E essa vulnerabilidade do bebê cria uma sensação de perigo e risco ao redor do Mandaloriano, por mais que ele seja um guerreiro muito forte. Essa trama, onde você tem um guerreiro foragido viajando ao lado de uma criança indefesa, me lembrou muito o mangá Lobo Solitário, do Kazuo Koike, onde um espadachim viaja ao lado do seu pequeno filhinho numa jornada de vingança pelo antigo Japão. O Jon Favreau, que escreve a história de The Mandalorian, já citou várias vezes a influência das histórias de samurai para a série. E essa dinâmica do guerreiro forte acompanhado pela vulnerabilidade de uma criança me transmite muito essa influência de samurai. E o clima de tensão vai se construindo com o desenrolar das cenas, que mostram o Mandaloriano caminhando lentamente por um cenário todo silencioso, até o momento em que duas sombras são vistas se movimentando no único ponto iluminado do ambiente, para realmente deixar clara a sensação de perigo se aproximando, aquela tensão. E o perigo, de fato, se aproxima quando um bando de Trandoshanos ataca o Mandaloriano numa cena de ação que eu achei super legal, porque o estilo de luta do Mandaloriano é uma coisa que mistura coreografias de artes marciais com golpes bem com cara de briga de rua mesmo, de um jeito visualmente muito maneiro. A forma como ele usa o rifle como arma de combate corpo a corpo, ao mesmo tempo que também usa como uma arma de fogo, faz o Mandaloriano ser realmente uma mistura incrível de samurai e espadachim com cowboy do Velho Oeste, que são dois gêneros de histórias que influenciaram muito Star Wars desde a criação da franquia. E eu dou destaque pro poder do rifle do Mandaloriano, tá? Que desintegra o Trandoshano como se não fosse nada, algo que faz uma referência direta ao aviso do Vader lá pro Boba Fett, lá no episódio 5. Agora a gente descobriu como que uma pessoa pode ser desintegrada. No disintegration. As you wish. Mas quando a luta termina, o interessante é que fica um mistério no ar, porque o Mandaloriano percebe que os Trandoshanos tinham aquele rastreador de recompensa, que levaram eles até o bebê. E esse dispositivo é igual ao que o contratante do Mandaloriano deu para ele, para que ele encontrasse o bebê, aquele dispositivo utilizado para se caçar recompensas. E o mistério fica no ar porque a gente não sabe quem deu esse rastreador para os Trandoshanos. Porque nada garante que foi o mesmo personagem do Werner Herzog que também contratou esses caçadores Trandoshanos. Bounty hunting is a complicated profession. Lá no episódio anterior, a gente viu que o bebê Yoda estava fortemente guardado naquela fortaleza. E por isso pode ser que ele seja valioso para várias pessoas, não só para o personagem do Werner Herzog. Então, outros contratantes de caçadores também podem querer tomar esse bebê ou até acabar com ele. Pessoas sem coração que querem matar esse bebezinho tão bonitinho. A gente tem que lembrar que no episódio anterior, o IG-11 também falou que o contrato dele obrigava ele a acabar com o bebê.
Ou seja, era um contrato diferente do Mandaloriano. Então isso é mais um indício que pode ter algum outro contratante de caçadores por trás dos G11 e desses Trandoshanos. Outra possibilidade é a chance desses Trandoshanos terem procurado esse bebê de forma independente, porque eles já tinham aparecido lá no episódio anterior, ouvindo a conversa do Mandaloriano com o Greef Karga lá no bar. Eles estavam ali no canto da cena. Mas eu acho que não é bem isso, porque a cena deu muita ênfase naquele rastreador de recompensa, como se eles estivessem realmente sendo contratados por alguém. Então eu acho que no final da história vai ter algum contratante misterioso aí por trás disso tudo. Na sequência a gente vê o Mandaloriano consertando sua armadura e tentando cauterizar os ferimentos dele. E nesse momento o bebê Yoda tenta interferir, aparentemente usando a força para curar. Mas o Mandaloriano não entende muito bem o que tá acontecendo, o que o bebê tá tentando fazer, e simplesmente bota ele de volta naquela bolha de transporte dele. E isso acontece porque a força, nesse período da galáxia, ainda não era algo amplamente conhecido e aceito pelas pessoas. Ela ainda era algo muito místico, quase mitológico, ligado a religiões antigas, por causa da herança das décadas de domínio do Império, que caçavam os usuários da força e os Jedi. Então a força ainda não era amplamente conhecida nessa época. Mas o interessante é que esse comportamento do bebê Yoda, dele aparentemente tentar usar a força naquele momento, reforça o que eu disse lá na minha análise do episódio anterior, que era a possibilidade dessa espécie ser naturalmente sensitiva e poderosa na força, do mesmo jeito que o Yoda e a Yaddle eram nos filmes de Star Wars. Inclusive, talvez seja por isso, por causa dessa afinidade com a força que essa espécie naturalmente tem, que esse bebê Yoda está sendo procurado, por causa das habilidades dele, que despertam o interesse de outras pessoas de alguma forma. A gente tem que lembrar que o cientista, aquele ex-imperial que tá querendo o bebê Yoda, tinha o símbolo de Kamino na roupa dele, que era aquele planeta onde eram feitos os clones das guerras clônicas. Então, isso indica que esse cientista aí pode ter algum envolvimento com ciência de clonagem. Então, quem sabe ele queira clonar o bebê Yoda justamente por causa dessa habilidade natural dessa espécie com a força. E aí depois a gente vê a Razor Crest do Mandaloriano ser toda depenada pelos Jawas. Quando começa, inclusive, uma cena de ação bem galhofada aí, com a cara da trilogia clássica. E eu não digo galhofada de ruim, eu digo galhofa assim no sentido de algo que tem uma pitada de humor ali no meio da ação e da aventura, sabe? Porque o Mandaloriano escalou o Sandcrawler tendo que fugir de pedaços de sucata e lixo sendo atirados por pequenos Jawas, sabe? Inclusive com cenas muito parecidas com a sequência do tanque de guerra em Indiana Jones e a Última Cruzada, que também é uma grande referência das histórias de aventura já feitas pela Lucasfilm no passado. Até que a gente vê o grande guerreiro Mandaloriano chegando no topo e dominando o Sandcrawler, só para ser derrotado por essas pequenas criaturinhas de 1,5 metro de altura. E essa derrota aí foi descaradamente humilhante pro Mandaloriano, e é por isso que eu gosto dela. Porque ele é um guerreiro super forte, sabe? E o fato dele encontrar obstáculos nas aventuras dele, que ele não consegue vencer totalmente só na base do tiro e da porrada, deixa a história muito mais dinâmica e até humaniza esse personagem, pra gente ver que ele tem falhas. Depois a gente vê o Mandaloriano pedir ajuda pro Kuiil pra recuperar as peças da nave dele. Numa sequência que inclusive mostrou o bebê Yoda andando sozinho com as próprias pernas dele, mostrando como ele é feito com uma mistura de computação gráfica com efeitos visuais práticos. Porque ele tem realmente aquele tipo de movimento que lembra muito o Yoda fantoche da trilogia clássica. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre a criação do Yoda em Star Wars. Vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição pra você dar uma olhada, porque é um vídeo bem maneiro e bem completo, tá? Modéstia à parte aqui, acho que vale a pena se você ainda não viu. E aí, beleza, o Kuiil concorda em ajudar o Mandaloriano a negociar com os Jawas. Numa negociação que, inclusive, me fez gargalhar enquanto eu assisti o episódio, porque o Mandaloriano tá puto da vida ali na hora e não consegue conter a violência dele. You understand this?
E aí os Jawas dão uma missão pro Mandaloriano pra ele conseguir as peças de volta. E assim a gente vê o protagonista em busca do ovo, algum item misterioso que os Jawas querem. O Mandaloriano então parte em busca do tal ovo e acaba tendo que lutar contra um rinoceronte alienígena e mais uma vez ele apanha miseravelmente. Mas o legal é que o nosso herói acaba tendo uma ajuda inesperada nesse momento, porque novamente o bebê Yoda manifestou seus poderes da força, dessa vez levitando o rinoceronte para proteger o Mandaloriano da morte certa. A cena é uma referência clara ao Yoda levantando a X-Wing, onde novamente a gente tem uma pequena criatura alienígena dessa espécie levantando algo gigantesco com o poder da força. O bebê usa a força de uma forma super instintiva nesse momento, de uma forma que vai justamente de acordo com uma das primeiras lições sobre a força que o Obi-Wan deu pro Luke lá no episódio 4, falando sobre um instinto. This time, let go your conscious self and act on instinct. E o George Lucas também já mostrou lá em The Clone Wars como crianças podem usar a força por instinto de maneiras até super poderosas, mesmo sem ter nenhum tipo de treinamento anterior. A Asajj Ventress, quando era criança, conseguiu isolar um pirata pelos ares com a força, só pelo instinto dela de tentar proteger um Jedi. Ela nunca tinha treinado fazer aquilo, mas ela simplesmente quis e fez. E isso aí é feito na época do George Lucas, tá? Isso é cânone primordial de Star Wars. Então a Asajj usa a força para proteger um Jedi, da mesma forma que o bebê Yoda conseguiu levantar o rinoceronte para proteger o Mandaloriano. Essa sequência então provou a conexão do bebê Yoda com a força e também mostrou mais uma vez como esse conceito da força é super estranho nesse período da galáxia. Porque depois o Mandaloriano diz que ele nem entendeu direito o que estava acontecendo, porque ele realmente não tem familiaridade com a força. E aí por fim o Mandaloriano consegue o tal ovo, entrega para os Jawas e recupera as peças da nave dele. E no fim do episódio ele parte na sua nave para concluir a sua caçada. Mas aí fica a dúvida, será que o Mandaloriano vai de fato entregar o bebê Yoda pro personagem do Werner Herzog? O seriado já deixou bem claro que ele tá dividido quanto a isso, porque ele fica próximo do bebê Yoda e tem sentimentos por ele, porque ele sabe que ele é uma criancinha inofensiva, do mesmo jeito que o Mandaloriano era no passado, mas ele também precisa entregar recompensas para conseguir o Beskar e refazer a armadura dele, então ele tá num conflito ideológico muito grande nesse momento. Então será que ele vai entregar o bebê Yoda? Digam aí nos comentários. Então essa foi minha análise do segundo episódio de The Mandalorian. Digam aí o que vocês acharam. Eu tô gostando muito do ritmo da série, da forma como essa história tá sendo contada e tô achando os personagens muito carismáticos. Então enfim, tô ansioso pelo próximo episódio. Se você gostou do vídeo, puder deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem link para todas as playlists do canal, organizadas por temas, vídeos e tudo mais. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.